Você também sente um vazio no peito. Um sentimento de que tem alguma coisa faltando, mas você não sabe como preencher. E por mais assustador que esse sentimento pareça, saiba que você não está sozinho. E talvez a solução esteja nas suas mãos. Basta que você faça. Pensa comigo. Quando foi a última vez que você quis ser alguma coisa sem calcular se aquilo era possível? Sem parar para pensar se aquilo fazia sentido com a sua meta, se estava dentro dos seus planos de 5 anos para o futuro, só de querer ser alguma coisa. Agora lembra de quando você tinha 6 anos de idade e isso acontecia o tempo todo. De manhã você queria ser astronauta e à noite você queria ser bombeiro. Você não precisava pensar se aqueles planos faziam sentido com as suas metas ou quão difícil ia ser para você chegar lá. Você só pensava. E é claro que a gente perde isso porque a gente cresce. E crescer nada mais é do que aprender a realidade da vida. E com certeza isso é necessário, só que em algum momento a consciência do que é provável começa a silenciar o que é possível. E é justamente essa ausência de filtro que torna a infância tão fértil e que torna os sonhos tão presentes nela. O filósofo Johann Huizinga chamou esse espaço de Homo Ludens, o ser humano que joga. E a palavra jogo aqui não representa a fuga da realidade para ele. Muito pelo contrário, é na verdade uma das formas mais sérias de você estar dentro dela. Mas infelizmente o que a vida adulta faz na maioria das vezes é tirar até mesmo a possibilidade de você começar a jogar. Isso porque a gente vai passar a maior parte da vida adulta correndo atrás do conforto. Só que aí quando ele finalmente chega, o que a gente faz com ele? De certo modo, aquele conforto que a gente correu tanto para ter começa a se tornar uma gaiola pra gente, impedindo a gente de sair. Porque, pensa comigo, como você vai descobrir um talento que você não sabia que tinha se você nunca se colocar numa situação nova? Como você vai querer mudar de rota na sua vida se nem sai do caminho para ver outros caminhos? Isso pode ser representado naquele estudante de matemática que não permite nem imaginar ele fazendo teatro. Um executivo que ignora aquela vontade estranha de aprender cerâmica e até um pai de família que acha que ter qualquer hobby é luxo. E eu não tô falando aqui que as pessoas que vivem no conforto é ruim, ou que isso está errado, até porque a gente sabe que no nosso país a maioria das pessoas mal tem tempo para desenvolver seus hobbies e gostos. Mas o exercício aqui é para se comunicar com essas pessoas que têm esse conforto e que sentem esse vazio no peito. A gente fala muito sobre a correria da vida, mas às vezes não é sobre a falta de tempo, é sobre a falta de permissão. A permissão que a gente tem que dar para si mesmo para a gente começar a crescer. E talvez para começar a crescer a gente precise começar a olhar para quando a gente ainda não tinha crescido. E conversando com pessoas de diferentes idades, diferentes grupos sociais, todas elas parecem sentir esse mesmo vazio que eu falei mais cedo. Não é necessariamente tristeza, não é necessariamente insatisfação com a vida que você tem. É uma coisa mais sutil, um sentimento que de fato falta alguma coisa, só que você não sabe o que é. E claro que vão ter momentos que a rotina vai fazer com que esse sentimento suma, mas ao mesmo tempo ela também pode potencializar ele demais. E a minha grande teoria para tudo isso que eu falei é o resgate do lúdico, que eu acho que é o que falta em muitos desses casos. Mas o que é esse tal de lúdico? Bom, eu gosto de definir ele como um espaço que você pode existir sendo você sem precisar ser útil, sem precisar ser produtivo, sem precisar chegar a lugar nenhum. Eu te garanto que quando você era criança você sabia disso de cor. Ir no supermercado era mágico, porque você não tinha noção das coisas, você só apontava para um doce e você queria aquele doce. Quando você estava brincando, brincar de ser uma coisa que hoje você sabe que é muito difícil, não tinha barreira nenhuma. E a verdade aqui é que ser realista é importante demais. Você não consegue ser um adulto funcional se você não encara a realidade dos fatos. Mas se você só faz isso, a chance de você sofrer é muito maior. Eu não acredito que o olhar infantil deve ser abandonado. Eu só acho que ele deve ser redirecionado para um outro lugar da nossa cabeça. Eu acho que já ficou claro e se você ouviu até aqui, eu acho que você já deve ter entendido. Mas só para reforçar, não tô falando que você tem que virar e agir como uma criança de novo, nem que você abandone suas responsabilidades ou ignore a realidade. Eu só acho que a gente pode começar a falar sobre algumas pequenas subversões que a gente pode ter na nossa rotina. E você pode começar pequeno, seja tomando um caminho diferente da volta para casa, entrar numa aula de algo que você nunca tentou, ou começar aquele projeto que não precisa te dar dinheiro, não precisa virar carreira, não precisa impressionar ninguém, é só para você. Ler um livro sem saber nada sobre ele, ver um filme sem saber nada sobre ele, conversar com alguém que você não sabe nada sobre a pessoa. Tá, eu confesso que esse último pode ser perigoso, então vamos reformular isso aí para ficar um pouquinho melhor. Começar uma conversa sem saber por que você está começando ela. Deixar as ideias fluírem e quem sabe você vai se ver imerso numa ideia que você nem sabia que você tinha, que você só pôde expressar porque você começou a conversar com aquela pessoa sem pretensão. Todas essas atitudes e diversas outras são importantes para lembrar que dentro dessa vida que a gente leva, existe muito espaço para você se surpreender com você mesmo.
Eu tenho uma grande amiga que, no auge dos seus 20 anos, diz que uma das coisas que ela mais gosta de fazer é quando tá voltando pra casa, sentar na janela do ônibus e ficar naquela 1 hora do caminho de volta do trabalho, olhando pra rua, sem procurar nada especificamente, só deixando os pensamentos fluírem. É como se ela tivesse criando cenas na cabeça dela, e ela diz como isso faz bem, não só para que ela consiga sobreviver na rotina que ela tem, sobre também como ela consegue deixar as coisas florescerem melhor, sobre como ela chega em casa se sentindo um pouco mais descansada. Então, se você está sentindo falta de alguma coisa que você não consegue nomear, talvez seja a hora de parar de tentar nomear isso e começar a procurar o que que é. Não como uma meta ou como um plano, mas como um jogo, uma jornada de aprendizado. E o mais legal é que no final do dia talvez você não encontre qual palavra ou frase você vai usar para definir aquele sentimento do que estava faltando. Mas ao invés de palavras, talvez sejam os próprios sentimentos que você vivenciou nessa procura que vão te preencher. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, comenta o que você achou, deixa aqui suas ideias pra gente trocar informações e experiências também, e deixa o like aí e manda pra algum amigo que você acha que vai se interessar pelo tema. No mais é isso, espero vocês aqui de novo e valeu!